Oiê, aqui é a Letícia e sejam muito bem-vindos. Hoje teremos mais uma sessão de estudos, mas antes mesmo da gente começar os estudos, chegou o momento de organizar a nossa mesa, dar aquela geralzinha em tudo. Então vocês vão me ver organizando minhas coisas agora, tirando o que é desnecessário da mesa, passando um desinfetantezinho para que ela fique bem limpinha e também muito cheirosa para a gente começar os nossos estudos. E o vídeo de hoje vai ser no mesmo formato daqueles outros que a gente já tinha feito de study vlog, onde eu me gravo estudando, só que antes da gente ter o nosso período em silêncio para estudar, a gente vai bater aquele papinho no início, né? Pra gente já ir entrando no clima. E o tópico do nosso papinho de hoje é maturidade. Foi um tópico escolhido lá no meu Instagram, então se você não me segue, é @LeticiaAMSantos. E se você tiver mais sugestões de tópicos, é só me enviar por lá, porque eu sempre faço questão de responder todo mundo e também de ouvir as opiniões e sugestões de vocês. Sem mais delongas, já vamos direto para o nosso tópico, falar sobre maturidade. Nossa, mas quem é essa menina para ficar falando sobre maturidade? Ela só tem 20 anos. Gente, eu juro que eu só tenho 20 anos, mas maturidade é um tópico que está bem presente na minha vida e eu queria trazer aqui um pouquinho as minhas ideias, as minhas teorias, as minhas opiniões e minhas experiências também sobre maturidade. Então, dessa maneira, a gente consegue evoluir juntos. Eu já queria começar esse vídeo falando que não é porque você é muito novo que você é imaturo e não é porque você é mais velho que você é maturo. Maturidade é uma coisa que vem muito com autoconhecimento e também com experiência. No meu caso, eu saí de casa quando eu tinha 16 anos para morar no exterior. Então, eu meio que foi exigida essa maturidade de mim muito cedo. E eu também passei já por muitas experiências que me fizeram desenvolver essa maturidade, mas não só experiências, também como estudos. Eu estudo bastante sobre comportamento humano, sobre psicologia, sobre essas áreas de conhecimento, e eu acho que isso me ajudou bastante a desenvolver essa maturidade. E aí eu queria trazer alguns aspectos que me fazem achar que eu sou madura de alguma maneira, ou também aspectos que eu aprecio em pessoas maduras. Então, o primeiro tópico do qual eu gostaria de falar é sobre o tempo. Muita gente imatura acredita que o tempo vai acabar amanhã e que tem que fazer tudo para ontem. E pessoas imaturas também acreditam que o tempo é eterno e sempre vai existir tempo de fazer depois. E eu acho que quando a gente adquire um pouco mais de maturidade, a gente descobre que o tempo, ele não é tão pequeno assim. A gente tem tempo para fazer muitas coisas na vida, mas ele também não é um recurso ilimitado, então a gente acaba criando uma ideia melhor do que é tempo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu era pequena não, quando eu era mais nova, eu tinha certeza que eu tinha que fazer tudo pra ontem, que eu tinha que correr pra, sei lá, aprender 10 idiomas no mesmo ano, pra fazer tudo ao mesmo tempo na carreira. E se eu não conseguisse alcançar algum objetivo rápido, eu me frustrava bastante, porque eu tinha muito essa necessidade de correr contra o tempo. E hoje em dia eu sei que, tipo, não é assim que funciona, sabe? A gente tem tempo e muito sobre ter tempo é sobre escolhas também. Então, tem coisas que você gostaria de fazer, mas será que valem a pena? Qual que é a relação entre essas coisas e os seus objetivos do futuro? Então, o tempo também é uma escolha, sabe? Você escolhe o que você faz com o seu tempo. Eu acho que essa é o primeiro destaque que eu queria fazer aqui, né, sobre tempo. Mas eu não vou mentir que eu também não sou a pessoa mais madura do mundo quando se fala sobre tempo. Então, eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham sobre gestão de tempo, sobre ter tempo para tudo e não ter tempo para nada. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês quanto a isso. Mas já vamos logo para o segundo aspecto, que eu acho, inclusive, um dos mais importantes, que é uma coisa que me mostra de cara se uma pessoa é ou não é madura, é sobre ter a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Eu vejo muita gente que julga as outras pessoas muito rápido, que consegue
apontar o dedo pra alguém e falar, porque essa pessoa, porque aquela pessoa faz isso, faz aquilo. E quando eu enxergo uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, eu entendo que ela ainda não é madura o suficiente. Então, essa maturidade, ela vem também com a habilidade de se colocar no lugar dos outros. Eu acho que, inclusive, essa habilidade, ela é muito admirável. Porque uma pessoa que se coloca no lugar dos outros, ela não é uma pessoa preconceituosa. Ela não é uma pessoa racista. Ela consegue se colocar na pele do outro e ver quais são as dores que o outro tem. Então, essa habilidade eu desenvolvi também com o tempo. E eu tento sempre pensar, né, nisso, em me colocar no lugar dos outros quando tem alguma situação complicada, difícil ou irritante, algo que me tira do sério. Eu sempre tento me acalmar e pensar por que essa pessoa tá agindo dessa maneira. Sempre tento me colocar no lugar dos outros. Então, por exemplo, quando o Nathan chegou aqui no Canadá para morar comigo, a gente teve alguns probleminhas pequenos, muito besteira, de gestão, né, gente? De rotina mesmo. Por exemplo, onde vamos guardar as roupas, ou como vamos preparar a comida, coisa pequena. E eu lembro que ele se estressava bastante logo no início. A gente tinha esse problema, assim, que não ficava uma situação legal. E o que acontece? Sempre que a gente tinha esse problema, eu me colocava no lugar dele e eu pensava assim, poxa, ele acabou de sair da França, de chegar num lugar novo, ele ainda não tá acostumado, ele não tem amigos, ele tá numa situação muito desfavorável, ele não tá com o emprego que ele gostaria de ter. Então, eu me colocando no lugar dele, eu conseguia ver por um ângulo diferente, eu conseguia interpretar as reações dele. E dessa maneira eu consegui entender muito do que ele estava sentindo. Porque muitas vezes esses sentimentos não são falados. Você não vê a pessoa falando sobre o que ela está sentindo. Até porque muitas vezes as próprias pessoas não sabem o que elas estão sentindo. Muita gente ainda não desenvolveu essa inteligência emocional de entender por que ela está fazendo o que ela está fazendo, né? De entender as suas reações. Então, esse foi um exemplo. Hoje em dia, eu e o Natan, a gente tá em outro nível. Além de a gente já ter estabelecido uma rotina, com toda essa calma, com essa paciência, com essa habilidade, a gente conseguiu evoluir bastante e hoje a gente não tem mais nenhum problema desse nível. Então, é uma coisa assim que se você não faz ainda, se não é um hábito seu, talvez fosse legal você pensar mais nisso. Na hora que você tá brigando com seu pai ou com sua mãe, porque ela não te deixou sair, ou porque ela não quer te dar algo, em vez de você ficar irritado pelo fato de você não ter recebido o que você queria, tenta se colocar no lugar daquela pessoa, tenta ver a situação com outros olhos, porque isso vai te mostrar as respostas que você quer. Isso vai te mostrar o que está acontecendo. Isso vai te fazer entender a situação melhor. Então, essa habilidade de se colocar no lugar dos outros, além de te fazer uma pessoa mais inteligente, mais madura, também vai melhorar as suas relações com as pessoas ao seu redor, porque você vai entender melhor como elas se sentem. Você vai entender melhor por que as situações estão acontecendo e você vai saber lidar com isso melhor. Então, as relações ao meu redor melhoraram bastante desde que eu comecei a me colocar mais no lugar dos outros. O terceiro aspecto que eu julgo maduro em uma pessoa, que quando eu vejo isso em alguém, eu admiro, é a questão da comparação. Você saber não se comparar com outras pessoas. Isso também foi uma coisa que eu aprendi muito com o tempo, principalmente quando eu tinha meus 16, 17 anos. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem essa mania de se comparar com todo mundo. Porque aquela pessoa passou em tal faculdade, porque aquela outra pessoa viajou para não sei aonde, porque aquela pessoa comprou um tênis diferente. A gente tem essa mania de ficar sempre olhando para os outros e tentando se encaixar. É normal de um adolescente querer fazer parte de um grupo, querer se sentir acolhido por alguém, né? Esse fenômeno é inclusive estudado na sociologia, então é muito mais do que normal que isso aconteça. Porém, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que essa atitude de se comparar com outras pessoas é muito tóxica,
porque cada um tem o seu próprio reloginho. E é realmente uma pena você ter que viver de acordo com o reloginho dos outros quando você tem o seu próprio. Então, por exemplo, eu terminei o ensino médio, eu tinha 16 anos. E eu só fui começar a faculdade com 18. Então, eu sei que vocês têm muito na cabeça, né, essa ideia de, a Letícia fez 3 faculdades e tal. Mas assim, eu não segui uma linha editorial, entendeu? Eu não segui os passos que todo mundo tava. Eu tirei aí 2 anos sem fazer nada, anos sabáticos, né? 1 ano e meio sabático, pra me descobrir primeiro, pra me conhecer antes de ir para alguma faculdade. E isso na época me incomodava, porque eu pensava assim, nossa, tá todo mundo na faculdade e eu não tô ainda. Como se o fato das outras pessoas estarem na faculdade fosse mudar alguma coisa na minha vida. E não mudava. Então, assim, depois que eu passei dessa fase de me comparar e entender que eu tenho o poder de fazer o que eu quiser com a minha vida, de fazer as minhas escolhas, e que as minhas escolhas não vão interferir na vida de ninguém, e que as escolhas de ninguém vão interferir na minha vida, no meu futuro, quando eu consegui compreender isso, muita coisa mudou. Muita coisa mesmo. Eu consegui voltar todo o foco que estava em tudo ao meu redor para mim, para dentro de mim, para o meu desenvolvimento, para as minhas escolhas e para os meus sonhos. Então foi o maior investimento que eu poderia fazer. Em vez de ficar pensando o que pessoa A e o que pessoa B estavam fazendo, eu estava pensando no que eu poderia fazer para o meu futuro. Então, a ideia de não se comparar é muito boa. É claro que assim, por exemplo, lá atrás, quando eu me mudei para o Canadá, foi me comparando que eu girei minha chavinha, que eu comecei a ir atrás de fazer coisas, de estudar idiomas, de fazer cursos, de estudar online, de correr atrás de universidades, porque eu me comparei com outras pessoas. Mas não foi uma comparação tóxica, não foi uma comparação, foi uma inspiração. Aquelas pessoas me inspiraram. Então, assim, você também tem que saber até onde vai a inspiração e até onde vai a comparação. Então, eu acho muito legal vocês também tirarem um tempinho pra pensar nisso, sabe? Será que eu tô me comparando de uma maneira boa ou ruim? Será que eu tô me comparando demais? Será que eu tô gastando minha energia com a vida das outras pessoas em vez de estar me concentrando na minha? Porque eu juro pra você, quando você volta toda a sua energia pra você, o seu desenvolvimento, ele é mais rápido, ele é mais certeiro, você se sente mais completo e tudo parece que entra em uma sequência, em um balanço. É a coisa mais linda, porque em vez de você passar o dia vendo a vida das outras pessoas, correndo atrás pra saber o que elas estão fazendo, você começa a planejar a sua vida. Então isso aqui eu acho lindo, lindo. Depois, como quarto tópico, eu vou entrar em inteligência emocional. Eu comentei ali atrás sobre a capacidade de você se colocar no lugar do outro. E inteligência emocional, ela tá muito ligada a isso, né? É você entender por que você faz o que você faz, por que você reage de certa maneira, como as suas reações vão interferir nas suas relações, na sua personalidade, nas suas ações. Inteligência emocional, eu acredito que dessa lista que é o mais importante. Quando você tem inteligência emocional, a vida muda completamente. Eu indicaria alguns livros de inteligência emocional, porém não tem nenhum específico que eu diga assim, leia esse e sua vida muda. Eu acho que inteligência emocional é muito sobre experiência, sobre diferentes pontos de vista e sobre estudos diferenciados também. Eu aprendi um pouquinho em um livro, um pouquinho no outro, sabe? Às vezes até com um vídeo no YouTube você aprende muito sobre. Inteligência emocional também é uma prática, sabe? Você não vai aprender a inteligência emocional do dia pra noite. No meu caso, por exemplo, eu não vou dizer que eu sou a pessoa mais desenvolvida emocionalmente do mundo, porque eu sou muito nova, eu ainda passo por muito problema e tem muitas coisas que não dependem de mim. Mas a maneira com a qual eu reajo a essas coisas que define quem eu sou. Então, por exemplo, se alguém vem brigar comigo, eu não vou ficar irritada e brigar de volta.
eu vou tentar acalmar a pessoa para entender qual é o problema. Antes, se você me perguntasse isso há 5 anos e alguém viesse gritar comigo, eu ia gritar de volta, porque eu não era inteligente emocionalmente. Mas hoje, eu entender que as emoções em dinâmica, elas influenciam muito nas situações como um todo, e isso mudou minha vida. Então, por exemplo, se eu estou irritado com alguma coisa, antes de tentar achar uma solução ali meio desesperada, eu me acalmo primeiro, eu tento entender a situação, eu vejo a situação de um outro ponto de vista para então agir. Então, assim, inteligência emocional é também saber controlar suas reações durante emoções extremas. Quando você tá feliz demais e você compra uma coisa muito cara que você sabe que não deve. Isso é falta de inteligência emocional também. Inteligência financeira. Mas porque você teve uma atitude que não seria a melhor e que você certamente não tomaria se você tivesse em um estado normal, em um estado estável. Mesma coisa com um lado negativo, né? Você com certeza não vai lidar com uma situação estressado da mesma maneira que você lidaria com a mesma situação em estado estável. Por quê? Porque muitas vezes as nossas emoções, elas atrapalham o nosso desenvolvimento de raciocínio, né? Os nossos pensamentos. Você tá tão irritado que você não tá nem escutando o que você... Tipo, você nem ouve o que você tá escutando, né? Você não consegue prestar atenção no que você escuta. Ou você tá tão nervoso que você não consegue pensar em outras soluções. Ou você tá tão triste que você não consegue ver até onde o problema vai ou qual é o real tamanho do problema. Então, eu acho que inteligência emocional também é muito sobre você saber lidar com suas emoções e você controlar as suas ações, as suas falas, as suas reações em meio a situações desfavoráveis. Agora, passando para o quinto tópico, que é responsabilidade com compromissos. É muito importante vocês entenderem que quando a gente é mais novo, é muito comum que a gente não seja os mais responsáveis do mundo. A gente fala que vai fazer alguma coisa e não faz. A gente promete alguma coisa e esquece. Mas quando você é mais maduro, você entende que responsabilidade com compromissos é uma coisa muito séria. Quando você dá o seu nome para alguma coisa, se você não cumpre aquilo, quer dizer que você é irresponsável, quer dizer que você não tem capacidade de cumprir com suas responsabilidades. E isso passa uma imagem muito feia de você. Porque as pessoas que deveriam ali, né, te dar um voto de confiança, elas vão ver que você ainda não está preparado para aquele voto de confiança. Então, assim, quando você é mais novo, você é imaturo, você sabe que você ainda tá no café com leite, no jogo do café com leite, e que se você esquecer um trabalho, ou se você esquecer uma data importante, ainda vai. Mas quando você cria uma maturidade, uma responsabilidade, você vê que isso já não é mais aceitável. Então, se o trabalho deve ser entregue dia 12, não é dia 13, é dia 12, entendeu? Então, assim, porque as pessoas elas estão contando com você e não tem nada mais precioso nessa vida do que o seu nome. Se as pessoas não confiam no seu nome, o que você tem dentro de uma sociedade? Como que alguém vai confiar em você para alguma coisa? Seja para te dar um emprego, como que alguém vai confiar em você para ocupar uma vaga em uma empresa? Ou com coisas simples, com um jantar. Como é que alguém vai confiar em você que você vai fazer o jantar e não vai esquecer? Então, quando você tem um nome, você tem que zelar pelo seu nome. Ninguém mais vai zelar pelo seu nome. Só tem uma pessoa que pode provar que o seu nome é digno e é você. Então, quando você cria essa maturidade, você vê que coisas sérias têm que ser levadas a sério. E o seu nome, ele é o mais precioso. É a coisa mais preciosa que você tem. Quando você tem um nome limpo, quando você tem um nome confiável, as pessoas elas vão estar dispostas a confiar em você, a te dar uma chance, a te apoiar, a acreditar em você quando mais ninguém acredita. Mas se você não prova para elas que você está preparado para essa confiança, então isso não vai vir. Eu mesma não confiaria. É uma tarefa, um trabalho,
mesmo coisas pequenas, uma edição de vídeo, para uma pessoa que já me provou que ela não é madura o suficiente para manter as palavras dela ou para manter os compromissos. Então, é um tópico bem importante, assim, sobre responsabilidade. Quando você é mais maduro, mais madura, você nota que você tem que desenvolver sua responsabilidade para conseguir viver em sociedade e realmente ter sucesso de qualquer nível, em relações interpessoais, em relações de trabalho, qualquer tipo de relação você tem que ser responsável. E já vamos para o último tópico da minha listinha. Gente, uma pessoa madura não é resumida somente a esses tópicos, mas foi o que eu anotei que eu acho mais bonito em pessoas maduras, é o que eu acho que eu consegui desenvolver de uma certa maneira com o tempo e que eu também tô tentando ainda desenvolver mais ainda, até porque uma pessoa de 20 anos tem muito a crescer, tem muito a aprender. Eu tenho plena ciência disso, eu sei que daqui a 10 anos eu vou ser uma pessoa completamente diferente e eu espero que eu seja uma pessoa melhor, que consiga ajudar mais, que consiga evoluir mais, que consiga trazer mais o bem e a informação. Porém, a gente nunca sabe, não tem como prever o futuro. Então, o próximo tópico é sobre decisões. Se eu quero chegar nesse nível daqui a 10 anos, eu tenho que tomar essa mesma decisão todo dia. Eu tenho que decidir todo dia ser essa pessoa ou tentar ser essa pessoa no futuro. Quando você tem maturidade, você nota que suas decisões, pequenas decisões todos os dias, é o que te define em longo prazo, entendeu? Se você todo dia decide não estudar, não espere que daqui a 10 anos você vai ser uma pessoa com diploma, uma pessoa bem estudada, bem instruída, porque você decidiu não ser essa pessoa por muito tempo. As decisões, elas têm um poder muito forte. Então, assim, se todo dia eu escolho me esforçar, no futuro, isso vai trazer bons frutos para mim, eu espero. E esses bons frutos, né, eles não vêm do dia para a noite, eles vêm por causa dessas decisões diárias, pequenas decisões diárias. Então você tem o poder de decidir se você vai acordar cedo ou não. Você tem o poder de decidir se você vai sentar agora para estudar ou não. Você tem o poder de decidir. E só depende de você. Eu sei que isso assusta um pouco, mas quando você decide algo, isso que vai traçar o seu futuro. Então, vejo muita gente falando: eu queria muito falar muito bem inglês. Só que essa pessoa não decide todo dia. Essa pessoa decide uma vez por semana. Ou essa pessoa decide uma vez por mês. E pode ser que um dia ela fale muito bem inglês. Mas, com certeza, essas decisões todos os dias elas vão afetar, seja o desempenho, a habilidade, o tempo, o prazo. Então, quando eu me tornei assim, quando eu passei a me considerar uma pessoa matura, foi quando eu notei que as decisões que eu fazia todos os dias estavam voltadas para isso. Então, acho que botar em mente assim que as nossas decisões elas nos definem, e a gente tem que ser responsável com as nossas decisões, a gente tem que ser maduro com as nossas decisões. Eu acho que isso é um passinho a mais, sabe? No nosso desenvolvimento. Gente, como eu falei, não são só essas características que definem uma pessoa madura, tem muito mais. Só que essas são as que eu admiro mais e que eu acho mais legal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse papinho. Vocês podem comentar aqui embaixo se vocês gostaram. E agora eu vou deixar vocês em paz para estudarem, então já tem 20 e poucos minutinhos aqui que a gente tá falando. E agora eu vou parar de falar e vou continuar estudando que nem vocês estão vendo aqui no vídeo. Então vocês também podem pegar um caderno, um livro, um material e começar os estudos ou então o trabalho. Vamos fazer coisas, né? Vamos decidir ser responsáveis agora. Se já tiver tarde, se você tá vendo esse vídeo à noite, talvez seja melhor dormir e acordar cedo amanhã para começar um dia diferente. Então, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse papinho. E vocês podem também comentar o tema do nosso próximo. Se não, eu posso trazer sugestões também.
Muito obrigada por ter assistido, aliás, por ter me ouvido até aqui. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye!